Olá, muito boa noite. Obrigado por estarem a assistir a mais um direto sobre a essência dos caminhos. Hoje tenho o prazer de estar a falar com o Dr. Paulo Fernandes e que hoje entendo que o Caminho de Torres é um tema que ainda está muito por descobrir. E por isso convidei o Paulo Fernandes, que fez um trabalho recente e está a trabalhar sobre o Caminho de Torres. Por isso, vou começar por apresentar o professor Paulo Fernandes. Peço que fale um bocadinho sobre si, o que faz. Bom, muito boa noite, Marco. Obrigado por este convite, que já tivemos que adiar uma ou duas vezes, mas enfim, é mesmo assim. Bom, eu sou um historiador da arte que teve o prazer e teve o privilégio de contactar com os Caminhos de Santiago e com os peregrinos. E tenho pena de ter sido tão tarde, porque os Caminhos de Santiago só me têm trazido amigos, e se eu soubesse disto há mais tempo, se calhar já me tinha metido nesta aventura há muito mais tempo. Já tinha vindo mais para o caminho, não era? É verdade. Ok. Sei que o professor escreveu nomeadamente os livros sobre os Caminhos de Santiago. Gostava que também falasse um bocadinho sobre eles. Ok. Bom, eu já escrevi 4 livros e meio sobre os Caminhos de Santiago. E todos eles, devo dizer que foram resultado de encomendas muito específicas. O primeiro é o Caminhos de Santiago, Caminhos da Fé, tenho aqui, não sei se se vê bem, mas espero bem que sim. Isto foi um livro que saiu em 2014 com a chancela do Secretariado dos Bens Culturais para a Igreja e do Turismo de Portugal. O livro chama-se Caminhos de Santiago, mas na verdade o que me foi pedido foi mais um roteiro sobre os locais de culto a Santiago. E de facto isto depois está organizado em vários percursos, não exatamente os percursos que os peregrinos fazem a pé ou de bicicleta ou até a cavalo, são percursos que podem ser feitos, aliás, que devem ser feitos até com outros meios de transporte, mas são 8 percursos em todo o país, que provam um bocadinho como a dimensão do culto a Santiago está tão presente no nosso património, na nossa história, e vai de norte a sul e de este a oeste. Portanto, de facto, este foi o livro que me deu muito prazer fazer, porque também, como estudo sobretudo Idade Média, para quem estuda Idade Média não pode ficar indiferente à grande importância que os Caminhos de Santiago tiveram e que o ato de peregrinar teve na própria Idade Média. E portanto, todo esse fenómeno faz parte do maravilhoso medieval, que para quem estuda a Idade Média é de facto uma coisa fantástica e muito interessante, e foi um bocadinho por aí que eu também descobri muito do potencial histórico e patrimonial que os Caminhos de Santiago têm. Depois fiz este outro mais recente, o guia dos Caminhos de Santiago da Porta Editora, que resultou também de um convite da Porta Editora para fazer este guia. O outro está esgotadíssimo, estamos à espera de uma segunda edição. Este da Porta Editora ainda se pode encontrar, até porque ele é de 2018. E aqui a encomenda foi fazer um guia muito descritivo, etapa a etapa, dos caminhos portugueses de Santiago. E eu aqui então aproveitei para incluir os 4 caminhos principais, os 4 caminhos principais. Os 4 caminhos foram incluídos na candidatura à lista indicativa de património mundial, que foi aceite pela Comissão Nacional da Unesco em 2015 e que contempla 4 caminhos e 2 extensões, portanto o caminho central português, o caminho da costa, o caminho português do interior e o caminho de Torres, e depois 2 extensões para o sul do país, designadamente o caminho central até Faro e o caminho nascente até Tavira. Estes 2 não estão neste livro, enfim, depois era impossível fazer isto tudo num livro só, aliás o livro ficou com 200 e
ficou com 200 páginas, exatamente, e acho que já não podia escrever mais, aliás, acho que escrevia mais, como sempre, escrevo sempre a mais, e portanto, acabou por ficar só com os quatro caminhos principais que estão incluídos na candidatura a património mundial. Deixa-me só colocar aqui uma questão que tem a ver com essa candidatura. Já foi aceita? Está aprovado, não é? Ainda não foi aprovada essa candidatura. Não, foi. Bom, é assim, o Património Mundial tem uma lista indicativa, que é apresentada por cada país, e a Comissão Nacional da Unesco promove essa lista indicativa, e depois é apenas um passo administrativo que não reconhece como património mundial, evidentemente. É apenas um passo indicativo para estar na lista que se vai depois eventualmente desenvolver. E este património que consta da lista indicativa fica 10 anos nessa lista indicativa, e espera-se que nesses 10 anos existam trabalhos, existam ações para promover uma candidatura, essa sim, bastante mais ampla, para património mundial. Não creio que isso vá acontecer nestes 10 anos dos caminhos portugueses de peregrinação a Santiago, mas eventualmente nos 20, nos próximos 10, quem sabe. Há muito trabalho feito. Diga. Porquê é que não sente que seja já nos próximos, com o crescimento que o caminho tem vindo a ter, porque que não considera que seja já uma coisa próxima para isso? Não, porque isso implica a existência de uma entidade gestora, implica a existência de uma coordenação destes trabalhos, e não creio que estejamos já aí do ponto de vista administrativo e da orgânica do Estado em relação aos caminhos de Santiago. Nós avançamos para um processo de certificação dos caminhos. Também, quanto a mim, é um passo intermédio até existir uma verdadeira entidade gestora dos caminhos portugueses, e essa sim que depois poderia desenvolver os trabalhos relativos à potencial classificação como património mundial ou não. Portanto, ainda estamos um bocadinho longe do ponto de vista administrativo. No terreno as coisas estão muito mais avançadas do que do ponto de vista legal ou administrativo. Portanto, nestes 10 anos, até 2025, tenho dúvidas. Talvez nos próximos 10 anos seguintes possa haver, se o património, enfim, se este património continuar na lista indicativa de património mundial português, como acredito que se mantenha. E então, estava a falar dos livros, já agora deixe-me só acabar, porque escrevi mais 2 livros que ainda não saíram, felizmente, os 2 sobre o Caminho de Torres. Um é o guia do Caminho de Torres, uma coisa que terá cerca de 100 páginas, e portanto percorre todas as etapas desde Salamanca até Santiago de Compostela por este Caminho de Torres, e um outro, depois um livro um bocadinho de história mais profunda, que também se espera que talvez não já este ano, mas para o ano seguramente estará cá fora, do Caminho de Torres. Entretanto saiu, foi esta pequena brochura, é apenas um folheto com 26 páginas, que ilustra um pouco esta dimensão tão importante do Caminho de Torres. É o aperitivo para aquilo que irá sair, para o guia e para o livro que irão sair depois. E depois escrevi também metade de um livro, que é o tal 4 livros e meio, que foi este, o Guia dos Caminhos de Santiago no Alentejo e Ribatejo. Este é um guia bastante exaustivo sobre as várias etapas dos 2 caminhos de Santiago no Alentejo. Existem 3, mas enfim, para já foi só estes 2, o caminho central e o caminho nascente, que corresponde um pouco àquela expansão ou extensão para sul dos caminhos que já tinham sido previstos na candidatura a património mundial. E portanto nós temos aqui então já este guia que saiu o ano passado e que tem atraído imensa gente ao Alentejo e Ribatejo. Eu só fiz metade, só fiz os conteúdos históricos, a outra metade foi feita pelo Paulo Cavaleiro e pela empresa Guess What, com quem também tive o prazer de trabalhar neste projeto. Portanto, tenho feito muita coisa. Fora os artigos, enfim, comunicações, coisas que tenho feito aí um pouco por todo o país e em Espanha também.
por acaso tive por exemplo, já ler o pessoal do Guia dos Caminhos e aborda de uma forma muito sintética e mesmo para quem vai para o caminho ajuda muito. Sobretudo o caminho português do interior, porque tem tido várias alterações de traçado e sinalética, e eu penso que o guia que fiz, eu próprio perdi várias vezes, e penso que resulta bem para quem se mete a fazer esse caminho, que está cada vez melhor e que está cada vez com mais sinalética. Portanto, o meu guia rapidamente ficará desatualizado. Há aqui o António de Veza diz que não consegue ouvir nada. Não sei se isto está a passar bem ou não. Então, pelo menos eu vou pedir a quem estiver a ouvir para... Não. Nós estamos os dois com som bom. Pronto, então continuamos. Ele que liga os fones. Se calhar. Assim, hoje eu gostava de dedicar aqui realmente tempo e para aquilo que já vi, bem mais um livro sobre Caminho de Torres e eu como resido em Amarante, o caminho passa aqui à minha porta e eu como responsável também da EJ em Amarante, queria começar se calhar a dar a conhecer e efetivamente acho que também pode ter que um bocadinho vai falar sobre o projeto que também estava previsto para este ano, de divulgação possível, mas que foi adiado. A pandemia adiou esse projeto para o ano de promoção de caminho, que realmente este ano iria estar a ser algo de uma grande promoção e não foi. Por isso eu gostava, o principal, porquê do seu interesse pelo caminho de Torres? Quer dizer, as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu, a partir do momento em que fiz aquele primeiro livro sobre os caminhos, tive o privilégio de contactar com pessoas da Associação Espaços Jacobeus, primeiro em Guimarães e depois um bocadinho em todo o sítio onde a Associação Espaços Jacobeus está, até nos Açores. Madeira e Itália. Bem, a Itália ainda não, pronto, falta isso, mas para lá caminho. E a partir desse momento, pois como eu tenho dito que os caminhos só me têm trazido amigos, de facto foi um passo natural a EJ ter aparecido no meio de tudo isto e curiosamente a comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa estava a tentar desenvolver o projeto do Caminho de Torres e encontramos as vontades necessárias para avançar com esse projeto, que contou bastante com a EJ e também com a Associação de Peregrinos Via Lusitana. Foram as duas associações de peregrinos que trabalharam bastante neste projeto e de facto aprendi imenso e temos memórias fantásticas de convívio e de andar pelo caminho e surgiu, foi um projeto que surgiu e que eu tenho acarinhado bastante porque de facto é um caminho lindíssimo, é um caminho que tem paisagens maravilhosas, é um caminho diferente de todos os outros, é um caminho de surpresas, tem tantas etapas solitárias como tem etapas urbanas, é um caminho completo que permite aos peregrinos ter todas as experiências que se podem ter num caminho de Santiago. Qual a origem deste caminho e o porquê de Caminho de Torres? Pronto, isto aqui, enfim, temos que nós, enquanto historiadores hoje em dia, nós somos herdeiros de uma herança patrimonial histórica que está muito fragmentada. Nós, enfim, nós achamos que conhecemos muito sobre o passado, mas na verdade conhecemos muito pouco, porque o que nos chegou também é relativamente pouco. O Caminho de Torres, como ele se estrutura de Salamanca até Almeida, depois Pinhel, Trancoso, Lamego, atravessa o Douro, hoje na Ponte da Régua, mas que não existia até o século XIX, não é? Portanto, tinha que haver outras passagens do Douro, não é? Não exatamente pontes, porque havia pelo menos barcas, havia várias, e depois até Mesão Frio, Amarante, Pombeiro, Felgueiras e Guimarães. Portanto, é um caminho que usa várias estradas
de origem medieval. Bom, algumas até de origem romana, verdadeiramente, não é? Quando falamos de estradas, temos que ter sempre presente que a maior parte delas até é de origem romana e que depois foram reaproveitadas ao longo dos tempos, até hoje. Muitas delas, de facto, correspondem às estradas atuais. E, portanto, o Caminho de Torres reaproveita, sobretudo, 4 grandes troços de estradas medievais. A primeira é a estrada coimbriana, assim designada na Idade Média, que era a estrada que ligava Salamanca a Ciudad Rodrigo e depois ao território português. Era a forma mais fácil, vindo de Espanha, para chegar a Coimbra, e foi também esse o itinerário usado pelos exércitos napoleónicos da terceira invasão, sobretudo de Macena, em 1810, 1811. Portanto, vemos que essa estrada está ativa desde a Idade Média e vai ser praticamente a mesma, até ao século XIX. Depois usa um segundo troço muito interessante entre Almeida e Trancoso, que passa por Pinhel, e Pinhel aqui é também muito importante porque no século XII Pinhel era a verdadeira cidade fronteira, a fronteira de Portugal e Leão era o rio Coa, portanto Pinhel é a verdadeira cidade fronteira, para onde foram vários nobres, enfim, depois há uma série de notícias sobre acontecimentos que sucederam em Pinhel, em que se prova que de facto há uma via que ligava o Entrador e Minho, ou seja, o local, a região onde estava sediada a mais importante nobreza do país, até Pinhel. Depois há um troço muito interessante entre Sernancelho e Lamego, o coração do Alto Douro, e aí é um traçado que está tipificado desde a Idade Média, que tem nos mosteiros de Tarouca e de Salzedas, enfim, os principais dinamizadores deste território, e depois uma das mais importantes estradas medievais que ligava Amarante a Braga por Guimarães. De facto, este é o único caminho em Portugal que percorre esta antiga estrada, antiga rota, que no fundo também se dirigia até ao Douro e, portanto, há aqui de facto uma rede viária que explica a existência deste caminho. Portanto, há abundante documentação sobre estas estradas que eram utilizadas por peregrinos, como eram utilizadas por todo o tipo de pessoas, por almocrés, por viajantes, comerciantes, enfim, por exércitos, por comerciantes de todo o tipo. E é assim que o caminho se estruturou. Ok. Diga. Torres. E porquê Caminho de Torres? É isso, não é? Exatamente. Porquê Caminho de Torres? Bom, o caminho adota o nome do peregrino mais célebre que o percorreu, que é este Diego de Torres, um homem que vem de Salamanca, é o homem que dá a visibilidade histórica a este trajeto, muito antes da revolução viária do século XIX e do fontismo, e pode parecer um contrassenso nós adotarmos o nome de uma pessoa para o conferir a um caminho. Normalmente isto não acontece. Acontece o caminho central, o caminho da costa, o caminho português do interior, ou seja, são grandes nomes, mas que não têm esta pessoalização tão acentuada como nós encontramos aqui no caminho de Torres. Mas eu penso que, ao chamarmos Caminho de Torres, estamos, por um lado, a pessoalizar numa pessoa, e é uma pessoa especial, por vários motivos. É especial. Diga? Fica uma referência. Bom, para além disso, não é? Mas quer dizer, mas por outro lado, eu também penso que é uma forma de nós percebermos a importância de Diego de Torres e também percebermos outra coisa que muitas vezes passa despercebida nos caminhos, que é a importância dos sítios e das memórias dos escritores que estão nesses sítios. E, de facto, o caminho de Torres pode ser entendido como um caminho literário, porque ao longo do caminho nós vamos encontrando muitos escritores, muitos que escreveram sobre Santiago e sobre os caminhos de Santiago ou sobre o culto a Santiago,
E isso também é uma oportunidade que temos de explorar essa dimensão mais literária, se assim quisermos, dos caminhos de Santiago, para além daquilo que é óbvio, porque muitas vezes, enfim, nós falamos dos caminhos de Santiago, falamos dos sítios, falamos da gastronomia, falamos das paisagens maravilhosas, dos peregrinos que encontramos, mas depois há muita coisa que não é óbvia. E esta questão literária, esta dimensão literária, histórica, é de facto também muito interessante para quem faz o caminho, ou pelo menos para quem faz o caminho como eu, não é? Que gosta de saber muito mais sobre os sítios por onde passamos. Assim, para aquilo que conhece do caminho, existem algumas diferenças entre o que ele consideraria o traçado original e o caminho que está a ser marcado foi marcado, está a ser marcado agora pelos municípios, pelas CIMs. O que é que existe um cuidado em fazer isso? Mas antes disso, deixa-me só falar um bocadinho sobre este Diego de Torres, porque ele de facto faz o caminho a Santiago em 1737, e ele faz este caminho porque existia caminho. Não vamos pensar que não existia ali um caminho. Então, ele de facto sai de Salamanca, em vez de fazer a Via da Prata ou o caminho de Sanabres, o que ele faz é meter-se por um caminho um bocadinho secundário na altura, ou pelo menos um caminho que nós poderíamos pensar que era secundário, nas rotas jacobeias, mas era um caminho essencial para quem queria entrar em Portugal, e ele faz este caminho durante cerca de 5 meses, portanto é um caminho que ele faz de forma bastante vagarosa, até porque ele partiu de Salamanca com um companheiro e 2 criados. Saber que não é um peregrino qualquer, era catedrático, ele era catedrático de matemática na Universidade de Salamanca, mas para além disso foi poeta, aventureiro, foi matemático, foi astrónomo, foi político, foi um homem da igreja, portanto ele tem várias dimensões da sua vida. E peregrinou a Santiago por Portugal, porque anos antes, em 1732, ele tinha sido implicado num crime e foi condenado ao exílio. E esse exílio foi passado em Portugal durante 2 anos. Nos primeiros tempos ele ainda passou de forma bastante folgada, diz ele, não é? Que andou em casas de nobres e de padres e só ouvia música e dançava e comia bem e pronto. Era um exílio bom. Passou bem esses tempos, mas depois as coisas pioraram bastante. Um exílio de 2 anos no norte de Portugal, no século XVIII, não devia ser uma coisa fácil. Ele, de facto, ele conta que esteve à morte 2 vezes. A primeira vez no convento de São Francisco de Trancoso, em que quase ia morrendo às mãos de um médico que o sangrou quase até à morte, não é? Portanto, depois às tantas ele teve que fugir para se livrar do médico, e teve à morte também uma segunda vez numa enxerga de um pobre pescador numa aldeia que nós não sabemos onde terá sido. E foi um bocadinho, bem, ele depois acaba por ser perdoado pelo rei, volta a Salamanca em 1734, volta a ser professor na Universidade de Salamanca, mas no meio disto tudo terá feito a promessa de peregrinar à casa do apóstolo Santiago em Compostela. E quando se mete ao caminho, falo por Portugal, ou seja, falo pelos sítios que ele conhecia do exílio, onde tinha estado. E, portanto, também há aqui uma ideia de, se calhar, conjurar alguns fantasmas desse exílio em que tinha passado. E ele depois faz um poema, e é por isso que, de facto, isto é um caminho literário. Ele faz um poema chamado Peregrinação ao Glorioso Apóstolo Santiago, que é publicado em 1745, a primeira edição. É um poema bastante difícil de ler, é um poema jocoso para com Portugal. Não há dúvida sobre isso. Ele, de facto, diz que a sua peregrinação foi bastante indevota. Foi um peregrino, mas que não foi propriamente movido por qualquer anseio espiritual, por qualquer resposta interior às suas dúvidas. Ele faz uma peregrinação bastante indevota e diz que foi o mais penoso que fez. Mais penoso que fez, mas com um companheiro e 2 criados, não é? Mesmo assim,
Agora, mas em todo o caso foi um caminho difícil, porque ele próprio diz que chegou a Braga quase sem calças, o que prova que o caminho devia ser difícil, e em Valença do Minho parece que pagou uma fortuna por uma refeição muito mal cozinhada. Mas enfim, este Diego de Torres faz o poema e é a partir daí que nós mais ou menos conhecemos o percurso. E agora, entrando na pergunta que me fez sobre a questão do percurso original, nós de facto não sabemos qual o percurso que ele fez. Não sabemos exatamente esse percurso. Ele fala de algumas povoações, algumas localidades por onde passou. Fala de Almeida, onde foi recebido com grande pompa. Fala de Pinhel. Fala de Ponte do Abade, que fica já no território de Sernancelho. Fala de Lamego, de Amarante, onde já tinha estado nos tempos do exílio, Guimarães e Braga. E depois fala de Valença do Minho. E, portanto, a partir destas referências históricas, geográficas, o professor Luís Quintales, da Universidade de Salamanca, muito mais recentemente, com o apoio de Maria Soledade Beato, propuseram um primeiro traçado para o Caminho de Torres em 2009. Portanto, o nosso trabalho, quando nós agora chegámos a este projeto, estava bastante facilitado por isto que o Luís Quintales já tinha feito. Há um website muito bem feito, muito completo e até muito estimulante, que é o Caminho de Torres, feito por Luís Quintales, que está ativo. Este site está ativo desde 2011 e tem muitas das etapas que nós também temos no nosso Torres, porque de facto o caminho é o mesmo, não é? Portanto, aqui não há nada de extraordinário. O que nós fizemos no nosso projeto foi aprofundar um pouco a história destes locais por onde o caminho passa, e aí de facto fizemos algumas alterações. Posso dizer? Sim. Bom, quer dizer, o trabalho do Luís Quintales é meritório e inovador para a sua época e de facto tinha uma filosofia muito específica, que era verificar no terreno, em Espanha, mas também em Portugal, a existência de vias que não fossem muito asfaltadas, ou seja, que não tivessem muito alcatrão, não é? O que os peregrinos gostam, não é? Pouco alcatrão, muita sombra, muita água e muitas paisagens deslumbrantes. E, portanto, o que o Luís Quintales quis fazer foi perceber por onde é que o caminho poderia ir entre estas referências que o Diego Torres tinha deixado e criando etapas que favorecessem um bocadinho uma relação muito próxima para com a natureza e com um apelo à introspeção. No fundo, há aquilo que todos os peregrinos pensam que o caminho de Santiago é, não é? Um apelo à introspeção. Mas agora está, pois, o caminho passava sempre por umas localidades importantes, sobretudo sedes de concelho, e é por isso que o trabalho do Luís Quintales foi meritório, porque de facto conferiu bastante autenticidade a este caminho, porque independentemente da filosofia mais natural, união com a natureza, que ele de facto preconizou, o caminho passa por núcleos urbanos estruturantes e pelas antigas estradas. Não há aqui muitas dúvidas sobre isto. Sobretudo num território que é a Beira Alta, que tem poucas estradas, teve sempre poucas estradas e, portanto, os caminhos eram relativamente simples de identificar. Bom, nós em 2017, quando o projeto verdadeiramente começou, portanto, já agora digo que é o projeto de valorização cultural e turística do Caminho de Torres, que é um consórcio de 5 comunidades intermunicipais, liderada pela comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, mas que integra também as comunidades intermunicipais do Douro, do Ave, do Cávado e do Alto Minho, portanto, ou seja, as 5
comunidades intermunicipais por onde este caminho passa na atual região norte do país. E quando nós começamos com este projeto, a primeira coisa que quisemos fazer foi fazer um diagnóstico, verificar como é que o caminho estava e se respondia às necessidades atuais dos caminhos de peregrinação, quer do ponto de vista da segurança, quer do ponto de vista da autenticidade. E, de facto, aí fizemos 2 ou 3 alterações estruturantes, diríamos nós. Não é? Houve outras um bocadinho mais pequenas, mas houve 3 grandes alterações que propusemos. E a equipa, basicamente, era 2 pessoas da Associação Espaços Jacobeus, 2 pessoas da Associação de Peregrinos Via Lusitana e eu próprio, que andámos a palmilhar um pouco este caminho. E desde o princípio eu sempre pensei que se o caminho é para os peregrinos têm que estar envolvidos na organização e na gestão deste caminho desde o princípio. E também por isso é que, de facto, as 2 associações foram envolvidas logo desde o início e fomos fazer esse diagnóstico e nada melhor do que levar peregrinos para fazer um diagnóstico de caminhos de Santiago. Claro. É lógico, não há caminho sem haver peregrinos, mas também não há peregrinos se não houver caminho, portanto há aqui de facto um ciclo que tem que ser acarinhado e valorizado em toda a gestão dos caminhos de Santiago que nós temos no nosso país. E portanto o que nós fizemos foi 3 alterações. A primeira foi entre o Canha, no concelho de Tarouca, e o Lamego. O itinerário do Luís Quintales ia por um território bastante inóspito e até com pouco rigor histórico, achámos nós, e portanto o que nós fizemos foi alterar o caminho a partir de Goviães para fazê-lo passar pela antiga estrada que ligava a Lamego, pelo Mosteiro de Ferreirim, por Britiande e por Santiago de Sepões. Essa já que foi uma alteração que nós fizemos em benefício da autenticidade histórica do caminho. A outra alteração que também fizemos foi entre Mesão Frio e o Alto de Quintela, portanto, com a fronteira com Amarante. Mais uma vez aqui também, por rigor histórico, fizemos o caminho passar pela vila de Teixeira, que já tinha sido um antigo concelho, e depois a subida até Ordem e Padrões já no limite do concelho com Amarante, também para ir ao encontro daquilo que a Câmara de Amarante estava já a fazer, porque a Câmara Municipal de Amarante começou a colocar a sinalética, ainda nós estávamos a fazer este diagnóstico, porque o processo dentro da Câmara de Amarante estava bastante mais avançado do que nos restantes municípios. Portanto, houve aqui, de facto, também, mais uma vez, boas vontades para juntar estas parcelas do caminho. E a terceira alteração foi entre Pombeiro de Ribavizela, no concelho de Felgueiras, e Guimarães, porque o traçado proposto pelo Luís Quintales ia pela ciclovia, que por sua vez reaproveitava a antiga linha férrea que já tinha sido desativada, ou seja, no fundo era um caminho do século XIX e XX que estava ali colocado. E nós, em benefício do rigor histórico, mas aqui também da segurança, porque colocar grupos de peregrinos em ciclovias com grupos de ciclistas, às vezes o resultado pode ser um bocadinho catastrófico. E portanto, aqui juntou-se o útil ao agradável, retiramos os peregrinos da ciclovia para que os ciclistas pudessem usá-la com segurança e colocámos os peregrinos na estrada medieval, na antiga estrada medieval, e aqui tivemos muito apoio do arqueólogo da Câmara de Guimarães, que já lá não está, mas foi graças a ele e a algumas reuniões que tivemos em que percebemos por onde é que a estrada romana poderia passar e por onde é que a estrada medieval também poderia passar. Então fizemos o caminho passar por Abação, por Urgesos, até entrar em Guimarães pela zona dos Couros. E penso que essa alteração beneficiou bastante a autenticidade do percurso e, sobretudo, conferiu segurança, quer a peregrinos, quer a ciclistas,
naqueles quase 8 km de ciclovia a sul e a nascente de Guimarães. Outras alterações já tinham sido feitas. Lembro, por exemplo, que a Associação Espaços Jacobeus, em Felgueiras, já tinha alterado bastante o traçado que o professor Luís Quintales tinha sugerido, também em benefício de um maior rigor histórico e da segurança dos peregrinos. Portanto, o que nós fizemos foi juntar tudo isto, juntar todos estes atores, quer nos municípios, quer nas associações de peregrinos, e fazer pouquíssimas alterações ao trajeto, porque também quisemos manter a filosofia de Luís Quintales, porque nós, como eu disse há pouco, nós somos herdeiros de quem nos antecedeu, e portanto acho que devemos ser fiéis a esse trabalho que foi feito antes de nós, como esperamos que quem vier a seguir também possa, em certa medida, aproveitar o trabalho que nós fazemos neste momento. Estou farto de falar. É um prazer ouvi-lo e realmente está a ser esclarecedor e está-me aqui a trazer muito sumo para, especialmente para alguém ligado à Associação de Sim, se alguém quiser fazer perguntas, não sei como é que isto está, mas disponham. Exatamente. Podem ir colocando as questões e nós vamos, portanto, respondendo à medida que for possível integrar na conversa. Este caminho tem cerca de 600 km, previsto para cerca de 24 dias. São 24 etapas e considera que são... Dá uma média de 25 km por dia. É um bocado puxado, confesso. Mas é um bocadinho, sobretudo porque há troços difíceis. Mas enfim, o peregrino escolhe o seu caminho, como também pode escolher o tempo em que o faz, não é? Isto está mais ou menos previsto para 24 dias, mas há pessoas que o fazem em menos e há pessoas que o farão em mais. Enfim, aliás, a própria ideia de definir muito bem as etapas é uma ideia um bocadinho errada, porque cada vez mais, e isso vê-se muito no caminho central português, cada vez mais os peregrinos planificam as suas próprias etapas à medida das suas necessidades, das suas circunstâncias. E, portanto, se calhar estas 24 etapas, para alguns poderão ser 20, para outros poderão ser 30. O que interessa é que existam pontos de apoio onde as pessoas possam dormir, isso é que é o mais importante, porque também não há peregrinos se não houver albergues, mas também não há albergues se não houver peregrinos. Também é outra dimensão do problema. Professor, o mapa de caminho que mostrou há bocadinho, essa brochura, já está disponível nas CIMs ou ainda... Esta brochura foi entregue nas comunidades intermunicipais e já deveria estar disponível nas câmaras municipais. O problema foi que tivemos uma pandemia pelo meio e nós este ano de 2020 era um ano que estava previsto fazermos bastante divulgação do caminho de Torres, coisa que acabou por não acontecer porque também não vale a pena estarmos a fazer divulgação de um caminho se não há peregrinos, se as pessoas não podem sair de casa ou se têm dificuldade em sair de casa para fazer este caminho. Portanto, nós agora estamos também aqui a fazer um compasso de espera para perceber quando é que poderemos avançar com a divulgação. E a divulgação é com a brochura, mas é também com muito mais materiais. Já vos falei do guia e do livro que estão prestes a sair. Nós temos, por exemplo, merchandising específico para peregrinos do Caminho de Torres, porque também entendemos que não há melhor comunicação do que aquela que é feita no próprio caminho. E, portanto, vamos ter as mochilas, os bonés, as t-shirts, os polos, as toalhas, enfim, uma série de merchandising especificamente dirigido para os peregrinos e de boa qualidade, devo dizer, porque também há muita coisa às vezes que aparece no merchandising e que não tem grande qualidade. Portanto, nós aqui também apontamos um pouco à qualidade para que os peregrinos possam eles próprios beneficiar deste merchandising. E também, mais uma vez, é para os peregrinos que trabalhamos. Tinha aqui outra questão dos Augusto Lima, sobre o caminho, dado que já a fez, tenho uma dúvida. Se as alterações estão devidamente marcadas no caminho.
Sim, estas alterações estão no caminho. A sinalética foi colocada este ano e ainda no ano passado. Portanto, neste momento, o caminho de Torres, desde Ponte do Abade, portanto, desde a entrada no concelho de Sernancelho e a entrada na região norte do país, de facto, esse traçado está completamente sinalizado, com sinalética padronizada, aquela que está expressa no plano jacobeu e na legislação portuguesa que define também este tipo de sinalética, quer através de balizas, quer através de colagens em muros. Portanto, neste percurso estão já incluídas estas 3 alterações assim, maiores que eu referi. A dimensão histórica de caminho, aqui vou chamar a veia histórica e de historiador, quais são para si os principais pontos de interesse do caminho, a nível histórico? Bem, quer dizer, o caminho de Torres, de facto, é um caminho de surpresas e de encontros com o culto a Santiago. E muitas vezes nós pensamos que o culto a Santiago está manifestado só no Entre-Douro e Minho, ou, enfim, ou nas regiões mais próximas da Galiza, e não é verdade, porque em praticamente todo o país nós temos lugares de culto a Santiago e manifestações desse culto. Alguns não por via da dimensão peregrinatória, por via de outras dimensões, como a Ordem de Santiago, ou, enfim, ou outro tipo de devoção que está relacionada com esse culto tão importante como foi Santiago. E nós, de facto, no Caminho de Torres encontramos muito património relacionado com Santiago. Basta dizer que, por exemplo, uma das mais antigas representações escultóricas de Santiago, se não mesmo a mais antiga, há dúvidas sobre isto, porque, como há sempre dúvidas na história, e graças a Deus, é por isso que de facto nós temos muito material para discutir, mas uma das mais antigas representações escultóricas de Santiago está neste Caminho de Torres, está na fachada principal da Igreja Matriz de Sernancelho, um território que nós até acharíamos que não teria assim tanto interesse do ponto de vista peregrinatório. Depois, ao fazer a pesquisa histórica, verificámos que existiu uma Igreja de Santiago em Sernancelho. Portanto, também começamos aqui a pensar que, de facto, isto é mais importante do que parecia. Como existiu uma em Pinhel, ainda hoje temos uma das portas da muralha de Pinhel é dedicada a Santiago, porque existiu lá uma igreja. E, de facto, há imensa informação, não apenas sobre as igrejas de Santiago, mas também sobre albergues, antigos hospitais. Por exemplo, em Uquenha, um dos sítios mais fantásticos deste Caminho de Torres, tem uma ponte com a torre, enfim, a torre já é posterior, mas um dos sítios mais fantásticos deste caminho, perto da ponte existia o antigo hospital que, segundo alguns historiadores, ainda é possível reconhecer onde seria. Está, de facto, aqui muito fundo histórico que relaciona, ou que dá dimensão a este Caminho de Torres. Sem esquecer, de facto, o património em Espanha, porque, quer dizer, começar em Salamanca é logo uma viagem ao culto a Santiago, porque há imensa informação sobre imenso material, imensas referências históricas e patrimoniais ao culto a Santiago em Salamanca, como em Ciudad Rodrigo, e depois do lado português já falei de Pinhel, de Sernancelho. Em Lamego há também uma importante referência ao culto a Santiago. Enfim, depois poderíamos continuar por aí fora, porque ao chegar a Amarante, não é, temos o São Gonçalo, que é provavelmente o santo mais importante dos caminhos portugueses de peregrinação a Santiago de Compostela, e curiosamente está neste caminho e não em outro. No Mosteiro de Pombeiro, por exemplo, nós temos referência de que existiram relíquias de vários apóstolos, incluindo Santiago. Não sei se isto é verdade ou não, mas enfim, há uma inscrição do século XII que remete para a existência ou para a anteposição dessas relíquias do apóstolo Santiago, entre outros apóstolos, relíquias que depois se perderam e que já nem sequer havia memória delas no século XVIII. E
Bom, e depois em Guimarães temos a antiga Igreja de Santiago, em Braga ainda temos a Igreja de Santiago, enfim, a Fonte de Santiago, toda uma história muito relacionada com Santiago de Compostela também, porque Braga e Santiago de Compostela rivalizaram em certo sentido, e depois a partir de Ponte de Lima, de facto o caminho de Torres entronca no caminho central português e aí já está subejamente estudado, não é? Toda a dimensão peregrinatória desse caminho. Portanto, de facto, há aqui muitos motivos para, do ponto de vista patrimonial, pensarmos que este caminho de Torres é um caminho que nos permite contactar com muitos aspectos do culto a Santiago no nosso país. E isto é só o culto, não é? Porque depois falta toda a natureza e todos os outros atrativos que este caminho tem. Tem só aqui agora uma questão que a Conceição colocou, Conceição Sousa, tem o caminho em Mouro, foi alterado e já fez um novo trama, foi a seguir à Senhora dos Bons Caminhos, havia um trilho pelo campo e agora só temos uma estrada até a Igreja de Santiago em Mouro. Isto possivelmente terá a ver com aquele trabalho do arqueólogo em Guimarães, né? Calheiros Guimarães, nessa parte da alteração. Sim, mas a alteração não me parece que seja muito grande em Mouro. Acho que eu penso, não, eu acho que nem foi muito alterado, sinceramente, em Mouro, não tenho essa ideia, mas posso pesquisar, posso ir confirmar e verificar que alterações é que houve em Mouro. Mas é uma das pequenas, é uma das alterações pequenas, não é daquelas que falou um bocadinho. Exatamente. O caminho, também dizem que o caminho é mágico. É mágico porquê? Pela natureza. O que é que consegue dizer sobre isso? Para Dor Vinheteiro, não é? Bem, de facto, o Caminho de Torres passa por 4 patrimónios mundiais e por 6 catedrais. Também é algo que eu não referi bem, e por muitos outros motivos de interesse, como algumas fortalezas das guerras entre Portugal e Espanha, quer na zona de Almeida e Ciudad Rodrigo, quer depois em Valença e Tui. O caminho, de facto, eu acho que o Caminho de Torres é mágico porque, como disse há pouco, ele permite-nos ter todas as experiências, todas as sensações de um verdadeiro caminho de Santiago, desde as etapas mais isoladas e mais solitárias, até às etapas mais urbanas e com muita gente a apoiar, com a partilha, com o convívio entre peregrinos. Tudo isto se pode fazer ao longo deste caminho. Já falei um pouco sobre a dimensão patrimonial, em todo o caso, a dimensão natural é de facto também impressionante, porque nós começamos com o silêncio absoluto das etapas em Espanha, mas é um silêncio absoluto mesmo, não se ouve nada, a não ser o campo e durante vários quilómetros. Não é? Aliás, estas primeiras etapas até podem ser bastante desmotivadoras, porque o caminho é um bocadinho monótono nesse sentido. Não é? Mas quer dizer, mas conhecemos uma paisagem como se calhar não teríamos a oportunidade de conhecer de outra forma. Não é? Depois, de facto, quando entramos em Portugal, temos o Rio Coa, uma fronteira importante ali, que também nos permite, de facto, esse contacto bastante forte com a natureza. E depois temos o Alto Douro Vinheteiro, as etapas. Bem, o trajeto entre o Amigo e Peso da Régua é deslumbrante, é dos sítios mais incríveis que nós podemos encontrar, porque vamos nos aproximando da Régua por altitude, é muito interessante essa abordagem. Do outro lado é o contrário, é sempre a subir, mas enfim, subir até Nostim, enfim, da Régua até Mesão Frio, de facto temos um grande troço de subida, mas depois temos também um caminho fantástico até Mesão Frio, que é feito quase sempre em altitude, é de facto impressionante. E depois chegamos ao Alto Quintela, que é assim o ponto, é uma fronteira, não é? É o ponto mais elevado deste caminho, está quase a 1000 metros de altitude, e nós, se tivermos atenção, podemos verificar que o Alto Quintela hoje é habitado por
aerogeradoras, ou seja, por eólicas, mas ao lado temos antigos vestígios pré-históricos e proto-históricos. Portanto, percebemos que muito antes de nós a humanidade já domou aquela paisagem, já a transformou numa paisagem sua, já a humanizou, em certo sentido, e nós quase que podemos ouvir esses antepassados que por ali passaram. E depois para a frente, claro está, não é? Para a frente é o Minho, e o Minho é verdejante, são as vinhas. Portanto, há de facto aqui um contacto com a natureza muito forte, e isso deve-se sobretudo ao trabalho do Luís Quintales, que planeou este caminho como um trajeto de encontro com a natureza. E isso percebe-se muito bem ao fazer o caminho. O papel de Santiago, neste caso de São Gonçalo, como peregrino, realmente tem um peso enorme no caminho, não é? Como peregrino de Santiago. E isso pode ser uma mais-valia para o caminho, este culto, né, de Santiago, esta questão. Qual é que considera que possa ser o papel de São Gonçalo na divulgação do caminho? Bom, São Gonçalo é de facto o mais importante santo dos caminhos portugueses de peregrinação. E se o Caminho de Torres tem uma capital, ela é Amarante, não há dúvida sobre isso. Porque, de facto, há ali uma dimensão histórica que suplanta praticamente todas as outras. O São Gonçalo tem tanta importância para os caminhos portugueses como o São Juan de Ortega ou o Santo Domingo de la Calçada tem para o caminho francês. É um santo que está mais ou menos ao mesmo nível, porque é um santo peregrino e é um santo medieval. E, portanto, só aqui estas duas dimensões dão-nos logo a verdadeira importância de São Gonçalo para os caminhos de peregrinação, para a atitude, para o ato de peregrinar na Idade Média, que de facto é uma força motriz muito grande para os tempos medievais. O São Gonçalo encarna uma santidade, encarna então esta santidade muito, muito, muito específica. Não é? É um santo ligado aos caminhos de peregrinação e que dá sentido àquilo que está escrito no Códice Calistino, quando exorta os peregrinos a visitarem também os santos que estão no caminho. Ou seja, o caminho de Santiago não é um caminho em que interessa apenas o fim ou o destino. Aliás, para a maior parte das pessoas, o destino até é o menos importante, porque quando se chega a Santiago, o próximo caminho. Não é? Tem-se aquela sensação de isto já acabou, tenho que começar a fazer outro. Venha ao próximo. Venha ao próximo, não é? E portanto, o destino até é o menos importante no meio de tudo isto. O mais importante é verdadeiramente o caminho, é o peregrinar, o caminhar ao encontro dos outros, ao encontro de nós próprios, ao encontro das perguntas que levamos e das muitas mais que trazemos. E nesse caminho que é também de santidade para a Idade Média, foram-se estruturando vários pontos de devoção que tinham outros santos nos caminhos. Portanto, nós no caminho francês temos isso muito claramente com o Santo Domingo de la Calçada, no caminho de Torres temos isso com o São Gonçalo, que é uma figura que não está isenta de dúvidas e de interrogações, porque o que nós sabemos sobre o São Gonçalo é de facto muito pouco. Sabemos que ele nasceu algures na década de 80 do século XII, perto de Pombeiro de Ribavizela. Portanto, também aqui há uma ligação estreita entre dois pontos do caminho, entre Amarante e Pombeiro. Depois terá peregrinado a Roma e à Terra Santa durante cerca de 14 anos. Talvez, é aquilo que nós sabemos por via de cronistas muito posteriores à vida de São Gonçalo, e de regresso a Portugal instalou-se em Amarante, onde desenvolveu uma vida muito ermítica. Então, de facto, terá enverdado por essa via de aproximação a Deus, também tão frequente na Idade Média, e dedicou-se a construir a ponte, ou promover a ponte. É por isso que ele é mais conhecido, porque, de facto, terá sido por seu intermédio que se construiu a primeira ponte em Amarante.
E depois há uma série de lendas, como em tudo, não é? Estamos a falar da Idade Média, portanto estamos sempre a falar do maravilhoso medieval, e uma das lendas dá conta de que, não havendo comida para os trabalhadores da ponte, ele imediatamente deslocou-se ao rio e fez brotar imenso peixe para alimentar aquela companhia de trabalhadores que estavam a fazer a ponte. Esta é apenas uma das lendas, e eu chamo a atenção para ela porque ela vai aparecer mais à frente no caminho de Torres por um outro protagonista. Mas enfim, este São Gonçalo terá falecido cerca de 1259 e 20 anos depois já a igreja de Amarante era dedicada a São Gonçalo. Isto quer dizer que em cerca de 20 anos, de facto, este homem tinha uma aura de santidade tão grande que levou a que a primitiva igreja fosse imediatamente consagrada a ele. E de facto nós ainda hoje vemos isso, sobretudo no túmulo de São Gonçalo, onde ele está retratado como bispo. Também é um bocado estranho, porque ele nunca terá sido bispo, enfim, lá está com o báculo, e com a ponte aos seus pés, não é? Que esse é o verdadeiro atributo de São Gonçalo, ter a ponte aos seus pés. Ele depois tem uma devoção popular muito forte. Quem está em Amarante sabe isto muito bem, pelo menos quem é de Amarante sabe isto muito bem, porque ele transformou-se num santo casamenteiro particularmente difícil, não é? Porque era o santo casamenteiro das mulheres mais velhas, o que me parece já foi uma tarefa mais difícil durante a minha história do que propriamente hoje em dia, mas pronto. E pronto, e tem um fundo cultural popular muito forte, até falarmos das mocas de Amarante e dos quilhõezinhos de Amarante, enfim, há toda uma série, todo um folclore à volta deste santo. O importante de São Gonçalo, para além de tudo isto, é que ele próprio depois motivou a construção do convento, porque ele foi reclamado pelos dominicanos, também não foi o único santo do caminho português a ser reclamado pelos dominicanos, houve um outro, mais à frente no caminho, e é a Ordem Dominicana que vai construir o antigo convento de Amarante, a partir de cerca de 1540, 1543, começa-se a construir aquele imenso convento que nós temos ainda hoje em Amarante, e que tem imensas histórias e tem muito interesse para a história da arte, para o caminho de Santiago. Também lá temos uma capela dedicada a Santiago, e temos uma coisa fantástica que é a Varanda dos Reis, não é? Que dá para a Praça Central, em que podemos ver 4 reis, 3 reis de Portugal e um rei de Portugal e Espanha, que é o Filipe I, e aqui se percebe que se calhar nós às vezes contamos a história contamos histórias com estas fronteiras tão rígidas, ou seja, nós perdemos a independência em 1580 e veio um rei espanhol que era contra os portugueses, e depois voltámos a ter a independência em 1640, e se calhar estas coisas não eram assim tão fraturantes na época, a ponto de foi primeiro estar bem representado e os reis portugueses anteriores estarem bem representados na Varanda dos Reis do Convento de Amarante. Enfim, mas isto, pronto, levar-nos ia muito longe. Mas já agora, deixem-me só falar do outro santo, porque nós temos este São Gonçalo dominicano, construtor de uma ponte e feitor de milagres, mas mais à frente, em Guimarães, no convento de São Domingos, vamos encontrar outro santo dominicano, que é o Frei Lourenço Mendes, um homem que nem de perto nem de longe teve a mesma aura de santidade que o São Gonçalo, mas se conhecermos um pouco a história deste homem, nós vamos ver que ele fez a ponte, lendariamente, não é? Claro, é uma lenda, fez a ponte de Cavés, em Cabeceiras de Basto. O caminho de Torres não passa lá, mas enfim, provavelmente outro caminho passará em Cavés ou em Cabeceiras de Basto mais cedo ou mais tarde. Ele promoveu a construção dessa ponte, fez o milagre dos peixes também, porque não havendo comida para os trabalhadores da ponte, ele imediatamente com o seu bordão
foi ao leito do rio e fez brotar peixes para alimentar os trabalhadores, e era também dominicano. Portanto, há aqui, de facto, como uma espécie de espelho entre São Gonçalo e Frei Lourenço Mendes, dois santos do caminho, dois santos que provavelmente foram peregrinos. Não por acaso este Frei Lourenço Mendes também aparece com um bordão, que é uma insígnia, um atributo específico dos peregrinos, e estão ambos no caminho de Torres. Um subejamente conhecido, o nosso querido São Gonçalo de Amarante, o outro ainda por conhecer, não é? Este Frei Lourenço Mendes, no convento de São Domingos, em Guimarães. Ok, realmente está a ser, já atingimos aqui uma hora, está a ser realmente uma hora de conhecimento, de enriquecimento aqui, que espero que esteja a ser proveitoso para quem nos esteja a ouvir, e acima de tudo é este o intuito destas conversas, dar a conhecer um bocado do caminho, sobre a dimensão cultural, histórica, religiosa, mas este caminho de Torres também, e por aquilo que também já referi anteriormente, tem uma parte de superação, e realmente as dificuldades que também que o caminho tem, apresenta sítios locais que são de superação e que podem ajudar na superação pessoal. E algum desses caminhos, aqui, por exemplo, a chegada aqui a subir a régua até o Alto Quintela, onde estes desafios, a questão em Espanha, como falou há bocadinho, aqueles imensos caminhos desertos, quilómetros que se fazem sozinhos, ajudam nessa superação pessoal. Sem dúvida, eu entendo o caminho de Torres como um caminho de superação pessoal, porque de facto há dificuldades no caminho, evidentemente, e também é importante que os peregrinos sintam essas dificuldades, porque senão a própria peregrinação deixa de fazer o sentido que ela faz para muitos de nós. Portanto, penso que é importante sobretudo que o peregrino se questione acerca das suas reais capacidades. E eu penso que todos nós fizemos isso em algum momento dos caminhos que percorremos. E o caminho de Torres, aquilo é logo no primeiro dia, não é? Porque quando se sai de Salamanca, que é uma grande cidade, depois anda-se uns 15 quilómetros sem ver viva alma, não é? E logo aí temos, de facto, um choque com essa necessidade de nos superarmos a nós próprios, ou às vezes superar os fantasmas que trazemos dentro da mochila, não é? Que se vão dissipando ao longo do caminho. Do lado português, o Alto Quintela é uma subida bonita, mas quanto a mim não é a mais difícil de fazer. Para mim a mais difícil ainda é a Valperra, nem a Labruja, porque a Labruja faz-se com outro ânimo. A Valperra para mim é mais difícil de fazer. Cada um Três subidas míticas. Temos o Alto Quintela, a Valperra e a Labruja, todas num só caminho, sendo que a Labruja já é caminho central, mas enfim, o caminho de Torres entronca depois no caminho central. A Labruja é a mais bela etapa do mundo, de todos os caminhos. Claro. Eu só gostava de esclarecer aqui uma dúvida. Em Espanha, desde Salamanca até que entrei em Portugal, o caminho está marcado, está devidamente marcado. Pelo menos Não está marcado. Há muitas zonas que não têm marcação. Aí é mais importante fazê-lo com o GPS, de facto. Ok. E esta questão, e algumas pessoas me colocam aqui essa questão quando aqui nos pontos de encontro peregrinos que nós organizamos, e eu também gostava de ver, uma vez que fez o caminho, ficou a conhecer o caminho, gostava de saber, também para informar, porque realmente até entrar em Portugal ali há uma dificuldade em encontrar caminho, e recomendo outros meios. Não há setas amarelas ali que orientem o peregrino. Para terminar, eu gostava que o professor Paulo me deixasse aqui uma mensagem ou uma imagem, alguma referência, algo que não venha nos livros e que marcasse este caminho. É difícil colocar livros sobre os caminhos, mas... Sim, bem, o caminho de Torres tem imensos motivos de interesse, como vos disse, não é? Talvez concentrando-me só
na zona que nós estivemos a valorizar e a dinamizar, eu salientaria vários pontos. Por exemplo, um deles, maravilhoso, é os castanheiros entre Ponte do Abade e Sernancelho, por exemplo. É assim um sítio fantástico que nós percorremos e sentimos que estamos a ser acompanhados no nosso caminho por árvores muito antigas, árvores muito que estão lá há muitos anos antes de nós e que permanecerão muitos anos depois de nós. Portanto, é assim de facto um troço interessantíssimo para percorrer. Depois, em sentido contrário, temos entre Granja Nova e Ucanha as macieiras. Não roubem as macieiras, não roubem as maçãs, mas de facto é um trajeto fantástico, sempre a descer até Ucanha, que é de facto impressionante. Entre o Lamego e a Régua, passamos pela ponte medieval de Valdigem, também um território muito antigo, e essa ponte que era chamada, por exemplo, a ponte da audiência do diabo, porque era ali que se ajustavam as contas entre homens desavindos e que queriam fugir um bocadinho à justiça. Depois temos a subida da Régua até Nostim, é uma subida muito íngreme, mas vale bem a pena, porque quando chegamos lá acima, depois fazemos todo o caminho até Mártir, sempre por caminhos de altitude, por Moreira, por Mártir, também é um sítio muito interessante. Temos o Alto de Quintela, claro, não é? Que é uma subida difícil, mas vale bem a pena pela paisagem e pela fronteira que representa, porque o Alto de Quintela, nós saímos de Mesão Frio, subimos até o Alto de Quintela, vamos mais ou menos acompanhados pelo Douro, e depois começamos a descer para Amarante e é como se fosse um mundo diferente. Em Amarante temos a Ovelhinha, a aldeia da Ovelhinha, que é também um sítio paradisíaco para este caminho. Amarante ele próprio, não é? Que é o centro histórico de Amarante, dá vontade de ficar lá 2 dias, pelo menos, se não estivéssemos a fazer o caminho. E até para conhecer toda esta história do São Gonçalo e esta dimensão quase internacional do São Gonçalo. Depois temos, em Felgueiras, o Pão de Ló, acho que é uma referência obrigatória, não é? Acho que todos os peregrinos também devem interessar-se um pouco pela gastronomia local, e lá temos o Pão de Ló de Margaride. O Mosteiro de Pombeiro é ele próprio uma página da história, não é? Já vos falei das relíquias que foram lá colocadas no século XII de vários apóstolos, incluindo Santiago. Em Guimarães temos o Património Mundial, o Centro Histórico de Guimarães é Património Mundial, e ali existiu uma das mais antigas igrejas dedicadas a Santiago, provavelmente ainda de fundação do século XI, depois acabou por ser demolida, mas ainda lá está na Praça de Santiago, ainda lá está marcada no chão. A Sé de Braga, algo que nós não falámos muito durante esta sessão, mas é um sítio essencial para os caminhos de Santiago, até pela dimensão que Braga teve em relação a Santiago de Compostela, uma dimensão concorrencial. No século XI e XII, entre finais do século XI e a primeira metade do século XII, Braga foi uma catedral que concorria diretamente com Santiago de Compostela, até porque Braga era uma sede muito mais antiga do que Compostela, Compostela era uma sede relativamente recente, e nós aí encontramos imensa informação, quer sobre Santiago, quer sobre São Pedro de Rates, por exemplo, que foi um lendário bispo de Braga e também um lendário discípulo de Santiago. Há aqui há um paralelismo muito forte entre Braga e Compostela, e depois também encontramos São Frutuoso de Montelos e São Martinho de Dume, são 2 santos essenciais para se perceber a antiguidade do culto, a antiguidade do cristianismo na zona de Braga, como de facto Braga até ao século XII foi a verdadeira capital religiosa do Noroeste peninsular, não apenas do Noroeste português, mas do Noroeste peninsular.
E depois temos um sítio muito interessante, que é a Ponte do Prado, sobre o Rio Cávado, que no fundo está na fronteira entre Braga e Vila Verde, e nessa ponte encontramos duas inscrições, mas uma delas é a mais importante de todas, porque diz qualquer coisa como: enquanto tiveres dias, sê prudente. A inscrição do século XVIII, que é interessantíssimo e até é bastante interessante para os peregrinos. Enquanto tiveres dias, sê prudente, para os peregrinos e bem para nós todos. Depois temos a Torre de Penegate, um sítio também fascinante, sobretudo em dias de nevoeiro, em que não se vê o cimo da torre, e já lá tivemos também em dias de nevoeiro. Depois temos a subida a Ponte de Lima e a subida à Labruja, que, como vos disse, para mim é a etapa mais bela do mundo. E depois, claro, todo o caminho central até Compostela. Professor, eu quero agradecer-lhe a sua disponibilidade. Já vamos aqui com mais de uma hora desta conversa. Estávamos aqui certamente mais uma hora ou duas, porque realmente isto para quem gosta dos caminhos e também desta questão da vertente histórica e cultural dos caminhos, e estes diretos têm essa missão, esse objetivo de partilhar com quem não conhece ou com quem quer conhecer mais o caminho. E eu pretendo transmitir essa mensagem a quem está a ouvir. Quero agradecer a sua disponibilidade por ter estado aqui connosco. Quero agradecer também a quem esteve connosco a assistir direto, agradecer as participações das pessoas que estiveram aqui a assistir. E vemo-nos por aí. Obrigado, professor. Bom caminho para todos. Eu é que agradeço esta oportunidade e felicito também a Associação Espaços Jacobeus, os meus queridos amigos, na pessoa do Nuno Pontes, para continuar a dinamizar o caminho nesta fase tão difícil que o caminho apresenta. Nós não falámos praticamente sobre albergues, mas os albergues de gestão privada e associativa são aqueles que estão a sofrer mais neste momento, e espero que consigam aguentar esta fase para que daqui a pouco tempo possamos todos voltar a uma certa normalidade e percorrer o caminho. Muito obrigado, Marco. Bom caminho a todos e até uma próxima. Obrigado. Bom caminho a todos.